Senhor, eu sou o evangelista Eudes Roberto, quero deixar mais uma palavra ao seu coração nesse dia. Quero ler em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Bom, essa palavra é parte da palavra que foi escrita à igreja, a igreja de Laodiceia. Na verdade, João, o evangelista João, o apóstolo João, ele foi exilado na ilha de Patmos e ele recebeu a presença do Cristo ressurreto, do Senhor Jesus. Ele aparece para ele e pede para que ele escrevesse as 7 igrejas que estavam na Ásia, pouco antes da morte desse discípulo. Nesse momento, todos os discípulos já estavam mortos, e o Evangelho já havia sido pregado em várias partes do mundo, E aí nós vemos o trabalho de todos os apóstolos encerrando. E aqui João, já idoso, escreve essa última carta, que é o livro de Apocalipse, exilado nessa ilha. E a partir do capítulo 2 nós temos as mensagens a essas igrejas, E cada mensagem Deus usa o apóstolo para trazer uma mensagem específica, A gente pode, quando nós observamos essas mensagens, há uma interpretação ao longo da história, mas a gente pode tirar vários exemplos positivos e negativos dessas igrejas. É bem verdade que algumas têm só positivos, Mas sempre havia algo que o Espírito Santo desagradava ou desagradava a Deus. Aí são essas cartas, às igrejas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, a igreja que todos gostam de falar, a igreja de Filadélfia, que eis que diante de ti pôs uma porta aberta e tal. É interessante a gente observar a fidelidade deles, Mas a igreja de Laodiceia ninguém quer ser, Por quê? Porque representava uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja que não tinha mais a presença de Deus. Então, se nós observarmos tudo o que foi falado a respeito dessa igreja, o próprio Deus diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Interessante que essa igreja, esse lugar, essa Laodiceia, era uma cidade próspera, uma cidade extremamente rica. As pessoas que viviam nela, a maioria desses cristãos que estavam na igreja, era uma igreja estrondosa, poderosa e tinha águas termais, como aqui em Goiás, em Caldas Novas. Então, e essas águas, por serem quentes, elas não eram saudáveis, eram impróprias para o consumo. Então, o próprio Deus, ele diz, que sabia as suas obras, e ele diz, olha o tanto que isso é forte e profundo, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que ele diz? Ele diz que Deus, o próprio Deus diz que reprovava a conduta daquelas pessoas que se achavam cristãs e, na verdade, não estava vivendo o verdadeiro evangelho. E, infelizmente, muitos cristãos hoje, que se dizem cristãos, estão na condição dessas pessoas que viviam em Laodiceia, porque estão como a mulher de Ló, desfrutando de tantos prazeres desse mundo, de tantos benefícios. Não que isso seja errado, a pessoa ter bens, mas a confiança deles não estava em Deus, a dependência deles não estava em Deus, por isso que eles eram mornos. Olha o versículo 17, diz o seguinte: como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Então eles se gabavam dessa riqueza. É por isso que Cristo diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, porque a confiança deles não está em Deus, está nas riquezas. E por isso que foi tão difícil
daquele jovem rico abrir mão daquilo que era o sustentáculo dele, né? A vender tudo aquilo que todas aquelas riquezas, todo o dinheiro que ele tinha, né? Toda a riqueza que ele tinha, e abrir mão daquilo para servir a Deus. Então, por isso que é um obstáculo muito grande um rico entrar no reino de Deus, porque ele não quer a riqueza, o dinheiro é o Deus dele, né? Então, olha o que Cristo diz, né? Nesse caso aqui, o apóstolo escrevendo, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és, um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque eles não confiavam em Deus. Deus estava de fora. O próprio Cristo não era o Senhor daquelas pessoas que se diziam cristãs. Olha aqui, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Eles tinham ouro, mas era simplesmente uma riqueza, era bens materiais. Mas Jesus falou para eles, né, que Jesus tinha um ouro provado no fogo, né? Então, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas, né? Isso aqui fala de santidade, porque moralmente eles estavam corrompidos e automaticamente vivendo uma vida de pecado. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos os quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Aí ele fala esse versículo que nós lemos, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui ele mostra, o próprio Deus mostra que a igreja dele estava deixando Cristo de fora, pela sua conduta, pela sua forma de vida, pela sua arrogância, pela sua altivez. E muitos dos cristãos atuais estão nessa condição espiritual. O que Jesus diz? Ele diz que está à porta e bate, né? E espera que essas pessoas se arrependam, que abram a porta e deixem Jesus entrar. Aí no versículo 21 ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é momento de nós vivermos um verdadeiro evangelho, sem vaidade, sem querer ser famoso, se isso acontecer, glórias a Deus, mas esse não deve ser o nosso objetivo. O nosso objetivo deve ser fazer a vontade de Deus, glorificar o nome do Senhor, usar todos os nossos dons, a nossa capacidade, nosso intelecto e tudo aquilo que Cristo nos chamou para fazer, nós fazermos com excelência para que o nome de Jesus seja glorificado e que Ele tenha primazia, prioridade, que Ele seja o centro da nossa vida em todo momento, porque Ele está à porta e bate. Ele está batendo para entrar na vida daqueles que se dizem cristãos. Muitas dessas pessoas, infelizmente, não têm deixado Cristo ser o Senhor da sua vida. Então, que nós atentemos para isso, porque esta era uma igreja que se dizia cristã de Cristo e estava nessa situação de calamidade, e a maioria das pessoas que viviam ali não viviam com o coração voltado para Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa servir a Ele com todo o seu coração e que Cristo seja o centro da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.